Nós estamos de volta com a entrevista com o candidato ao governo pelo PSTU. Está presente aqui no nosso estúdio Jair Pedro. A gente tem feito isso todas as noites. A gente solicita ao candidato que traga para cá um resumo do seu pensamento, das propostas que ele pretende colocar em prática caso eleito governador do estado. O candidato Jair Pedro trouxe aqui as propostas e eu vou passar as mãos deles agora para que ele possa assinar. E amanhã, às 10 horas da manhã, a gente vai registrar no cartório aqui de Olinda, o cartório Pauliana Porto Notas, que fica na Avenida Getúlio Vargas, número 1218. A partir das 10 horas da manhã, portanto, a gente está protocolando, está arquivando aqui as propostas do candidato, para que, se eleito, a gente cobrar dele aqui numa entrevista futura no nosso estúdio. Então vamos dar continuidade, agora é a vez dos estudantes universitários. Hoje nós temos uma bancada de estudantes vindo de algumas faculdades diferentes. Deixa eu apresentá-los aqui. O Adilson Brito, que é estudante do 4º período de Logística Empresarial do Instituto Brasileiro de Tecnologia, Gestão e Marketing, que é o IBGM. Convidamos também o Wellington Lima, que é estudante do 8º período de História da Fundação de Ensino Superior de Olinda, FUNESO. Leonardo Aurélio, estudante do 4º período do curso de jornalismo da Faculdade Maurício de Nassau. Eu vou começar com o Adilson Brito, que é estudante de logística lá do IBGM. Boa noite, Adilson. Tua pergunta para o candidato Jair Pedro. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui participando desse debate. Agradeço a Nova Nordeste. E a minha pergunta para o candidato Jair Pedro é o seguinte: Suape vem crescendo muito, muitas fábricas, a indústria do Sul está vindo para cá, e com isso o trânsito tem ficando caótico. Eu queria saber a sua proposta para, no caso, os 3 tipos de modal, a ferroviária, o transporte marítimo e o transporte rodoviário. Qual seria a sua proposta de melhoria? Até porque o nosso trânsito aqui em Recife também já está ficando abatido, por conta dessas carretas. Eu queria saber a sua proposta melhor para a melhoria desse modal. Ok, Adilson. Esse é um outro problema grave, Eu estava lendo recentemente que com a volta às aulas entram em circulação mais de 200 mil carros particulares. Então esse é um quadro que a gente precisa estar modificando. Uma das nossas propostas, primeiro, é investir no transporte sob trilho. Nós gostaríamos de ter em Pernambuco as pessoas podendo sair daqui de Recife a Petrolina através de trem ou metrô, certo? Hoje nós temos também a possibilidade de estar aproveitando a via fluvial de Pernambuco, que não é aproveitada. A gente tem uma das cidades mais bonitas do nosso país. E, por exemplo, se fala muito que aqui é a Veneza pernambucana. Quem conhece a Veneza italiana, vê uma diferença considerável, somente porque aproveita toda essa área fluvial para o transporte, através daquelas dos barcos e de outras modalidades. E a gente só vê esses barcos em período do galo, da madrugada, quando tem a galinha d'água. Mas a gente pode estar transformando isso numa coisa mais recorrente, mais permanente. Também é uma questão de querer. Não pode ficar só o catamarã ganhando dinheiro com turista. A gente pode estar utilizando esse mecanismo para estar transportando as pessoas de forma segura, sem lotação, porque de vez em quando a gente vê um acidente na Amazônia, em Manaus, aquela área ali, porque se quer colocar muita gente dentro do barco e o barco não suporta, porque a lógica é a lógica do lucro. A gente quer que esse transporte fique disponível para o conjunto da população, gratuito e de qualidade, e que todos possam utilizar. Não é uma coisa que um ou outro possa pagar, mas a gente quer um transporte gratuito, de qualidade. Nós defendemos, por exemplo, um transporte coletivo amplo. Esse negócio de você pegar seu vem e só pode ter 6 passagens, e quando ultrapassa a meia-noite não pode mais utilizar, porque a gente sabe que o transporte coletivo de Pernambuco aplica isso, Então nós queremos modificar, queremos que esse transporte tenha qualidade, quantidade e liberação. Significa dizer o seguinte: a nossa juventude,
que está nas escolas e nas universidades sob nosso governo não vão pagar passagem. E não vão ter que ir na Grande Recife para preencher cartão VEM nenhum. Primeira coisa. Leonardo Aurélio, estudante do 4º período de jornalismo da Faculdade Maurício Nassau. Boa noite, tua pergunta. Boa noite, candidato. Boa noite a todos. E também gostaria de agradecer ao convite, né? E, candidato, com relação às enchentes que ocorreram na Mata Sul, e o que o senhor fará a respeito daquelas pessoas que foram prejudicadas, isso não seria mais prioritário reverter as verbas destinadas a um estádio de futebol, onde serão jogadas apenas 2 partidas sem importância de uma Copa do Mundo, em favor da recuperação dessas mesmas cidades? Obrigado pela sua pergunta, porque é um dos pontos centrais que nós estamos debatendo. E a sua pergunta é uma das causas do porquê a gente tem sido excluído de alguns debates. Porque a única candidatura que está denunciando a situação da Mata Sul hoje, da situação que ela está, e com a veemência que nós estamos denunciando, é a nossa. Eu estive na Mata Sul. E, olha, é uma situação, um cenário de guerra. Imagine você passar 2, 3 meses naquela situação. As pessoas que não saíram dali, não saíram porque não tinham para onde ir. As escolas destruídas, sem alternativa. E o governo dizendo que está fazendo alguma coisa, que vai começar e que não começa. Todas as pessoas disseram ali que perderam as documentações. Para que haja reconstrução das casas, está passando um carro na comunidade dizendo para você se cadastrar tem que ter documento. Essas pessoas não vão ter casa nunca. Porque o governo fez um esforço grande agora para que as pessoas tivessem um título de eleitor para poder essas pessoas votarem em seus candidatos. Ou seja, candidatos do governo. Mas não para reconstruir a sua condição de vida. Então a nossa prioridade seria reconstruir, não seria a Copa do Mundo. Nesse momento, a nossa população precisa de casa. São 400 mil casas que faltam em Pernambuco. Porém, temos 80 mil imóveis desocupados para nada, só para especulação imobiliária. É o que está acontecendo na Guararapes ali, quando o MTST ocupou, que nós apoiamos esse tipo de ocupação sim, por uma função social. E estão ali no Trianon, que todo ano serve de palanque para o galo da madrugada, e passa o resto do ano desocupado. A mesma coisa o JK, aquele prédio que foi do INSS por muitos anos, está ali desocupado e poderia estar também sendo habitado. Onde funciona a universidade hoje, Joaquim Nabuco, ali na Guararapes, é um prédio público e foi transformado num prédio privado. Poderia estar numa função social. Isso é o que estabelece a Constituição Federal. Então a gente precisa mudar essa lógica. As pessoas têm prioridade, a população, os trabalhadores, e nós vamos investir na reconstrução imediata. O Minha Casa Minha Vida, que a gente brinca, Minha Casa Minha Dívida, vai fazer com que aquelas pessoas da Mata Sul fiquem com a dívida para o resto da vida. Certo? E nós achamos que esse projeto não vai resolver, de fato, a necessidade da população. Wellington Lima, estudante da FUNES, 8º período do curso de História. Boa noite a todos. Candidato, eu queria saber, nós viemos acompanhando nos últimos anos alguma diferença no modelo de gerir a educação em nosso estado, tanto no ensino secundarista, onde nós temos as escolas de tempo integrais, quanto nas escolas técnicas, e no ensino superior, onde nós temos, por exemplo, a UPE, com a questão da gratuidade. Então eu queria saber que projetos o senhor tem principalmente para esses 2 pontos, o ensino técnico no estado e o ensino superior para a educação dos jovens pernambucanos. Obrigado, Wellington, pela sua pergunta. Pessoal, Wellington, nós temos como proposta investir numa educação de qualidade. Assim como a saúde, a gente não pretende transformar Pernambuco num canteiro de escolas privadas, como está acontecendo hoje. Veja uma coisa que eu achei interessante, que a gente descobriu. A UVA é uma faculdade privada, aqui em Pernambuco, mas no Ceará é uma faculdade estadual. Aqui ela cobra, lá é gratuito. Vejam,
como é que a coisa se organiza. Aí ela tira do dinheiro daqui de Pernambuco e faz investimento no Ceará. E lá a UVA é uma faculdade de qualidade para os estudantes estaduais. O que é que nós estamos pensando? Primeiro, essas escolas públicas todas vão ter o mesmo padrão de qualidade. Nós não vamos querer uma sala de aula com 50 alunos ou 60, queremos com 25, porque não tem professor que consiga acompanhar 50 alunos. O governo hoje chega no final do ano e os professores ainda não têm caderneta. Mas a função do professor hoje no Estado é preencher caderneta, não é dar aula. E apresentar uma meta final. Aprovou e aprova de qualquer jeito, que é o projeto Travessia, que nós somos contra. Porque o aluno atravessa e aprende que não aprendeu nada. Deixou muita coisa lá atrás. Então, esse tipo de qualidade de modelo de ensino do governo do Estado, e que já vai ampliar, segundo ele, nós somos contra. Nós queremos nosso aluno com uma escola de qualidade, que ele tenha professores nas salas, que ele possa ser acompanhado individualmente, com tranquilidade, e que ele tenha o tempo necessário para amadurecer no conhecimento. E outra coisa, sobre a universidade. Nós defendemos o fim do vestibular. Então, nós vamos acabar com o vestibular se assumirmos o poder. Por quê? Uma razão muito simples. Não pode ser educação mercadoria. Nós queremos o quê? Que os alunos saiam da escola pública e vá direto para a faculdade. Isso já acontece na França. Não existe vestibular na França. Não existe vestibular na Argentina. Na própria Bolívia. Então, a gente precisa aprender isso e aplicar. E acabar com a máfia do concurso e dos cursinhos. Que muitos alunos saem da escola pública porque não funciona, vai fazer uma escola especial, certo? Para fazer um vestibular que é caro, que não tem sentido de você fazer uma prova e pagar R$100 numa UFPE e não ter o acesso, que é uma forma de funil, de impedir que o aluno chegue até a universidade. A gente não quer isso. A gente quer pessoas qualificadas, com acesso tranquilo. É possível fazer isso. Não faz porque